Pesquisando bastante, encontrei estas indicações diferentes. Sem força espiritual, esquece o passado e descuida do futuro, muitas ideias e preocupações, amnésia, esquecimento, perde objetos. Juntando todas as indicações mentais, cerebrais, energéticas e físicas, são muitas indicações, sem nenhuma ordem ou agrupamento, e é difícil decorar todas estas possibilidades. Aplicando o meu método de análise dos pontos, podemos separar, isto é, ordenar ou agrupar todas essas indicações em vários itens. O primeiro são os efeitos locais ou regionais. No caso do VG20, primeiro, já que está localizado no topo da cabeça, trata cefaleia. Em termos do cérebro, todas aquelas indicações denominadas de AVC, isquemia cerebral, congestão cerebral, síncope, hemiplegia, paralisia, transtorno da palavra, epilepsia por pena ou desesperança, convulsões em crianças, surdo-mudez, são todas indicações relacionadas ao cérebro. Então, na prática, basta lembrar que VG20 atua sobre o cérebro. Isto aí são apenas desdobramentos de perturbações cerebrais. Veja bem, AVC, isquemia cerebral, congestão cerebral, é praticamente a mesma coisa. E síncope, o desmaio, muitas vezes são sintomas do próprio AVC. Hemiplegia é sequela de AVC. Paralisia de músculos ou de membros também faz parte da AVC. Transtorno da palavra ocorre também após derrames cerebrais. Epilepsia pode ser uma doença independente, ou então a pessoa pode ter epilepsia após algum derrame cerebral. Convulsões em crianças é um problema cerebral, em crianças muitas vezes relacionado com febres elevadas, o que nós chamamos de convulsões febris, ou então são crianças que nasceram com algum problema epilético. Bom, surdo-mudez, de certa forma, está ligado também a problemas cerebrais. Então, na prática, é só decorar esta palavra. Qualquer problema cerebral, isto é, neurológico, você pode usar o ponto VG20, tá? Independente do nome dessas doenças. VG20
está no topo da cabeça, em cima do cérebro, portanto, trata transtornos mentais com qualquer nome, sejam eles memória fraca, que pode ser chamado de esquecimento, perde objetos, esquece o passado, descuida o futuro. Ou então memória realmente muito fraca, no caso de amnésia. E alguns livros colocam ao contrário, que IBG-20 estimula a memória. No fundo, isso aqui é a mesma coisa. Entre os transtornos mentais, pode haver muitas ideias e preocupações, transtorno da palavra ou da linguagem, psicose bipolar, esquizofrenia, sem força espiritual ou até Alzheimer. Portanto, qualquer problema mental, independente do nome, o VG20 pode ser útil. Na medicina chinesa, os termos transtornos mentais, alterações de Shen, perturbações de espírito, são meio vagos para o povo ocidental. E dentro da MTC, eles descrevem o quadro, usando termos populares e antigos. Agora, querendo traduzir o texto da medicina tradicional chinesa para as doenças mentais do Ocidente, é impossível. As doenças mentais aqui no Ocidente estão codificadas e, na verdade, entre a psiquiatria e a psicologia há muitas diferenças em termos de interpretação. E mesmo na psicologia, conforme a escola, a linha de raciocínio ou de interpretação, a mesma palavra pode ter vários significados. Por exemplo, dizer ansiedade, hoje em dia todas as pessoas vêm com queixa de ansiedade. Mas ansiedade, para a escola freudiana ou junguiana, ou alguma psicologia clássica, ou da bioenergética, cada linha de terapia tem sua própria interpretação do que seja ansiedade. Voltando à MTC, por exemplo aqui, alguém escreveu psicose bipolar. Sabe lá o que o tradutor chinês entendeu? Muitas vezes não é nenhum tradutor com formação médica ocidental, ou às vezes nem oriental. E esquizofrenia, procurei nos dicionários, significa apenas pensamentos fragmentados, mas não é exatamente a esquizofrenia do Ocidente. A esquizofrenia é considerada o câncer da psiquiatria e tem toda forma de diagnóstico e é subdividida em várias modalidades. Bom,
Outro termo que está escrito aqui, sem força espiritual. O que quer dizer isso exatamente? Cada médico chinês pode interpretar de um jeito. As palavras são muito vagas. Lembra-se que a língua chinesa não usa artigos, nem preposição, nem conjunção, e ainda engole algumas palavras. Isto é, abrevia, cortando palavras. Então, nos livros, essa tal de sem força espiritual pode significar várias coisas. No Oriente, e mais ainda, tentar achar doenças ocidentais correspondentes.